Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema bem delicado, mas super importante: abandono afetivo. Sabe aquela dúvida que mexe com o direito de família e faz a gente se perguntar até onde a lei pode ir? Pois é, vamos desvendar juntos o que significa esse conceito. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha com quem possa se interessar. Faz toda a diferença, de verdade. Valeu! Bom, vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A justiça pode, de alguma forma, cobrar de um pai ou de uma mãe por não amar o filho? A resposta, adianto logo, não é um simples sim ou não. Para chegar nela, a gente vai ter que entender como a justiça brasileira tenta equilibrar o que é dever e o que é sentimento. E para começar a desembolar esse novelo, o primeiro passo é separar as coisas. A gente precisa entender direitinho a diferença entre o que a lei exige e o que é um sentimento. Afinal, o que a legislação realmente obriga um pai e uma mãe a fazer? A lei, como o nosso Código Civil, ela foca naquilo que é palpável, sabe? No que dá para medir. Então a gente está falando de sustento, de garantir um lugar para morar, de dar educação. Essas são, digamos assim, as regras do jogo. São as obrigações que a justiça pode fiscalizar e cobrar. E aqui a gente chega no centro da questão. A justiça pode mandar pagar pensão, pode definir com quem a criança vai morar, mas ela não pode, com uma canetada, obrigar alguém a sentir amor. O afeto é visto como algo que tem que nascer naturalmente, sabe? Tá fora do alcance de uma ordem do juiz. Tá, então se ninguém é obrigado por lei a amar, de onde saiu essa história de pagar indenização por abandono? A resposta está numa decisão que foi um verdadeiro marco lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Foi um divisor de águas. O que aconteceu foi uma virada de chave mesmo. Por muito tempo, a ideia que prevalecia era que, falta de afeto é uma questão moral, não é algo para a justiça resolver. Só que aí vem uma decisão super importante da terceira turma do STJ que mudou o jogo. Eles entenderam que a omissão do dever de cuidar podia sim gerar uma compensação em dinheiro. E aqui está a grande sacada, o pulo do gato. A indenização não é para pagar pelo amor que não foi dado. Não é isso. Ela serve para reparar o dano moral, ou seja, o prejuízo psicológico, o impacto no desenvolvimento da pessoa que foi comprovadamente causado por essa negligência. O foco muda da falta de sentimento para as consequências reais da falta de cuidado. E aí, tá sendo útil essa explicação? Se sim, que tal dar uma pausa rápida e compartilhar? Mandar para um amigo, postar nas redes sociais. Esse gesto simples ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. Mas calma que a história não para por aí não. Dentro do próprio STJ, o debate é tão profundo que ele continua, com interpretações diferentes sobre o que exatamente configura esse abandono que pode ser indenizado. Basicamente, a gente tem duas grandes linhas de pensamento no tribunal. De um lado, tem a terceira turma, que foca mais no abandono afetivo, a ausência de convivência, a falta de cuidado, da presença mesmo. Do outro lado, a quarta turma, que geralmente olha mais para o abandono material. Ou seja, quando a falta de ajuda financeira é tão grave que gera um dano moral direto, afetando a dignidade da criança. Resumindo, o debate jurídico fica em torno dessas duas coisas. Uma é o prejuízo que vem da ausência da figura dos pais, da falta de convivência e cuidado, e a outra é o prejuízo que vem da falta de suporte financeiro, que afeta diretamente as condições de vida da pessoa. E então, qual é a grande conclusão que a gente tira disso tudo? O que isso quer dizer na prática? Olha, a posição da justiça hoje é a seguinte: ela sabe dos seus limites. Não dá para legislar sobre sentimento. Ponto. Mas ela pode e vai responsabilizar quem, por negligenciar seus deveres de cuidado e de sustento, causa um dano real e comprovado na vida de uma pessoa que está se formando. E a gente termina com essa reflexão para todo mundo pensar. Essas decisões são, sem dúvida, um avanço na proteção de crianças e adolescentes, mas elas também abrem um debate super importante sobre qual é o limite da intervenção do Estado nas relações dentro de uma família. Muito obrigado a quem acompanhou essa análise até aqui. Se a vida está corrida e o formato em áudio é melhor, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Agora, se prefere continuar com o formato em vídeo, é só procurar por Direito Cast, tanto no YouTube quanto lá no TikTok. A gente está em todas. E claro, se você curtiu, deixar o like é aquele gesto simples que nos dá um gás enorme para criar mais conteúdo. Muito obrigado mesmo e até a próxima.